amigos do canal G. Vital. Nesse vídeo eu queria falar com vocês sobre a trágica história da família Reimer. Uma história extremamente triste e trágica, tudo por causa de uma experiência de gênero. Inclusive, essa experiência, muitos teóricos das ideias de gênero não gostam que essa experiência seja repercutida, divulgada. Mas antes eu queria pedir a você que me ajude nesse canal. Aqui a gente tem procurado colocar conteúdos históricos, filosóficos, para que a gente entenda que existe um submundo ideológico com motivações que a grande maioria de nós não conhecemos. E essa tem sido a nossa luta. Portanto, deixe o seu like, divulgue o canal, compartilhe, ative o sininho para que chegue até você os nossos vídeos, enfim, colabore conosco. Mas vamos lá. A história que nós vamos falar aqui, ela começa no Canadá. Era uma família comum, né? A mãe era Janet e o pai era Ron, né? A família Reimer, Janet e Ron Reimer, né? Esta família, a mãe engravidou de dois filhos gêmeos. Essas crianças nasceram, era o Brian e Bruce Reimer, e duas crianças gêmeas. Só que eles nasceram com um pequeno problema no pênis, que dificultava eles de urinar. Então eles procuraram os médicos e marcaram uma cirurgia, e a cirurgia, no dia da cirurgia, de uma forma, segundo tudo aquilo que eu li, não era muito comum, mas os médicos usaram uma agulha cauterizadora. E nessa cirurgia, por causa de uma elevação da carga elétrica, o garoto gêmeo Bruce, ele foi o primeiro a fazer a cirurgia. Só que por causa dessa elevação da carga elétrica nessa agulha cauterizadora, o pênis do menino foi totalmente queimado. E ali ele praticamente perde o seu pênis. Então, a mãe, de posse dessa informação, e a própria equipe médica resolveu não fazer a cirurgia no outro garoto, no Brian. Então, a prática comum, segundo os relatos, era de que tudo isso era feito com bisturi. Por alguma razão usaram a agulha cauterizadora e deu nessa tragédia. Bom, o que acontece? Isso abalou muito a família. O garoto perdeu ali, praticamente ele perde o pênis, né? O pênis é totalmente queimado. E um belo dia, esse casal, assistindo televisão, eles ouviram e assistiram uma entrevista de um médico chamado Dr. John Money. E o Dr. John Money era um idealista das ideias de gênero, era um defensor das ideias de gênero. O Dr. John Money defendia a ideia de que até uma certa idade você poderia criar uma criança de forma neutra. Porque o Dr. John Money fazia parte desse movimento contracultural, né? E aí eu quero no vídeo falar um pouquinho no final sobre a ideia da ciência. Mas enfim, Dr. John Money defendia essas ideias de que havia um momento, um período da vida que há uma neutralidade sexual, que o garoto não é homem nem é mulher, né? E que o sexo, o gênero pode ser definido posteriormente ou durante a sua vida. Por quê? Porque o Dr. John Money é a favor da ideia de que o sexo é uma construção cultural. Precisamos lembrar que a década de 60 foi a década considerada divisora de águas, né? Foi a década da revolução contracultural iniciada nos Estados Unidos pelos marxistas da sua época. Vamos lá. Então o Dr. John Money, a família procura o Dr. Money e o Dr. Money se interessa pelo caso. Afinal de contas, seria uma oportunidade de fazer uma grande experiência, né, de comprovar que não existe um sexo biológico, que o sexo é construído. Então, aquele caso era muito oportuno para o Dr. John Money, para suas ideias de gênero, ideias científicas de gênero. E então o Dr. John Money abraça essa causa e orienta os pais.
né? E diz para eles, olha, vocês têm que criá-lo como uma menina. A partir de agora, o Bruce não vai ser mais Bruce, ele vai ser a Brenda. E vocês vão criar ele como menina, com hábitos de menina, com brinquedos de menina, com roupas de menina. E o Bruce, ele vai se tornar uma menina e se comportar normalmente como uma menina. Então, a partir daquele momento, os bebês nascem em 1965. Então, o Dr. John Money faz toda a orientação e essa criança, então, ela é castrada. O Bruce, ele é castrado e a partir do ano de 1967, o Bruce, a partir da castração, é tratado como Brenda. Como Brenda. E Bruce agora é Brenda, é tratado e vive como Brenda. E o médico Dr. Money disse que isso teria que ser um segredo para que desse certo, para que houvesse um sucesso. E essa menina começa a se comportar, ou melhor, começa a ser tratada como menina, né? Só que acontece alguns problemas. Brenda nunca se acostumou com a vida de menina. O próprio Bruce, lá na frente, ele vai dizer isso, que ele nunca gostou da vida de menina. Ele nunca se adaptou com roupas de menina. Bruce se destacava no meio das meninas por causa do seu jeito másculo de ser, o seu jeito masculino de ser. Brenda, ela não podia brincar com as meninas porque aquelas brincadeiras não agradavam e não podia brincar com os meninos porque as brincadeiras eram diferentes. Afinal de contas, Brenda era um garoto, um homem, um menino sendo tratado como menina. A experiência de gênero do Dr. John Money, um adepto dessa loucura. E aí o que acontece? Essa menina nunca se adaptou, passou a sofrer bullying na escola, passou a ser tratada como uma menina das cavernas e a própria mãe, tem vários relatos dela, que ela diz que Brenda nunca se comportou como menina, ela queria brincar como menino. Enfim, chegou a um ponto, a história é tão triste, que o próprio Bruce, lá na frente, ele vai dizer que ele passou momentos terríveis. Dr. John Money queria forçá-lo a fazer uma cirurgia para criar uma vagina artificial. Mas a Brenda nunca quis. A Brenda sofria pressões psicológicas do Dr. Bruce, é isso que ele relata lá na frente, quando ele está mais velho. Até que um ponto a menina se sentia, o Dr. John Money fazia com que eles tirassem fotos para que Brenda visse que havia diferença do seu irmão. Tirava foto das partes íntimas dos dois irmãos e a Brenda ficava constrangida com aquilo. De forma que o transtorno emocional dessa menina, entre aspas, era tão grande que um dia ela disse, quem relata isso é a própria mãe, que ela um dia disse, Brenda chega em casa e diz, mãe, se o senhor tiver que ver o Dr. Money de novo, eu me mato. E então os pais resolveram parar com aquele suposto tratamento. E o que acontece? Com 14 anos de idade, os pais, vendo o transtorno emocional das crianças, eles resolvem contar tudo para as crianças. A mãe se reúne então com o Brian e o pai procura a Brenda e sai com a Brenda para tomar um sorvete. E então, nesse encontro, isoladamente, o pai conta para Brenda que, na verdade, ela não é Brenda, ela é Bruce. E ela nasceu como menino. E conta toda a experiência. E Brenda, então, abre o coração e diz, eu nunca gostei de ser aquilo que eu era. E então eles voltam para casa, o irmão, Brian, se revolta com aquilo, porque ele entende que perdeu o irmão a vida inteira. Ele percebia algo de errado, mas ele não sabia explicar. Isso causa uma revolta no coração dele. Para resumir a história, as fatalidades continuam. A partir de então, aquele menino que se chamava Brenda, ele se assume agora como David. E eu li num certo livro uma história interessante que ele adotou o nome de David porque seria Davi, como
uma metáfora, como uma forma análoga do pequeno Davi, que lutou contra o grande gigante Golias. Então ele entendia que tudo aquilo que ele estava vivendo era um gigante que ele tinha que derrubar. Então Brenda passa a ser David Reimer. E o que acontece? David faz uma cirurgia de reconstrução e David acaba por se casar. Mas só que David, ele era estéril, porque ele perdeu os seus testículos lá atrás, naquela cirurgia de castração com 2 anos de idade. E David, então, ele passa a querer ter uma vida normal de homem. Tem um documentário que ele dá uma entrevista e ele conta parte da sua vida. Mas o que acontece? O doutor John Money, ele começa a escrever artigos. Ele começa a se reunir com a comunidade científica dos sexólogos, dos psicólogos e de várias outras áreas médicas, contando o sucesso da sua cirurgia. Mas em casa havia uma família destruída, havia 2 crianças traumatizadas que agora já eram rapazes. O Brian, o irmão do David, ele por causa dos seus transtornos, ele passa a ser um usuário de drogas. Ele não se conforma com aquela história. O próprio David vai contar que ele se revolta quando ele descobre que o Dr. Money está fazendo sucesso, que o Dr. Money está dando entrevistas contando que a sua experiência é um sucesso e a família vivendo uma tragédia. Então, Brian se revolta, passa a ser um usuário de drogas. E num dado momento, ele morre com uma overdose e alguns relatos dizem que foi um suicídio. Ele morre com uma overdose de drogas devido a todo aquele transtorno que ele passava. O pai se tornou um alcoólatra. A mãe tentou suicídio algumas vezes, se tornou uma mulher depressiva. O David, que havia se casado e assumido os filhos da sua companheira, porque ele não podia gerar filhos, ele, com todo esse transtorno, mais um pouco na frente, com todos os seus problemas, David então separa da sua esposa. E se sentindo uma pessoa que nunca conseguiu alcançar a felicidade, sentindo que perdeu toda a sua infância, David então, em julho de 2004, ele simplesmente pega o seu carro, vai para um estacionamento de um supermercado, aponta uma arma para sua cabeça e comete o suicídio. A mãe, ela tem a visita da polícia comunicando a tragédia. E assim se tem uma família onde 2 crianças perdem a sua infância, vivendo de forma artificial. O Bruce viveu 14 anos, uma vida que ele não queria, que ele não gostava, vivendo como Brenda. O irmão torna-se um usuário de drogas e então comete provavelmente um suicídio com uma overdose. O irmão David comete também suicídio, o pai uma alcoólatra e a mãe uma mulher depressiva. Esse foi o sucesso da experiência de gênero do Dr. John Money. Mas o que eu queria chamar a atenção a você antes de encerrar esse vídeo é que tudo isso foi feito em nome da ciência. Para quem estudou um pouquinho, vai saber que todos esses movimentos ideológicos, eles são financiados por grandes corporações. Esses movimentos têm os seus interesses, porque essas grandes corporações, esses senhores do mundo, esses poderosos, Fundação Rockefeller, Fundação Ford e tantas outras fundações aí, essa elite que quer mandar no mundo, essa elite tem uma preocupação com a superpopulação da Terra. E os seus projetos visam a diminuição da população, ou pelo menos que ela pare de crescer. Um dia eu vou fazer um vídeo tratando sobre essas questões. E as experiências de gênero, elas fazem parte disso. As ideias de aborto fazem parte disso. A destruição da família fazem parte disso. Por quê? O que seria melhor para uma sociedade, para um mundo, diminuir a sua população, facilitando um governo global? O que é melhor do que a impossibilidade de se reproduzir? A impossibilidade de que a humanidade se reproduza.
E para que algo mais fácil, melhor, mais propício para não se reproduzir do que a união de pessoas do mesmo sexo? Porque não se trata de defender direitos de homossexuais. O que se trata é de um verdadeiro incentivo ao homossexualismo e, paralelamente, à destruição da família tradicional. Infelizmente, nós conhecemos muito pouco da história, mas os projetos de redução da população são documentados. Esses ditos cientistas, grande parte deles, estão a serviço desses grupos. Esses grupos financiam movimento científico, esses grupos financiam trabalhos científicos em universidades. E todos eles são trabalhos para alcançar os resultados que interessam a essa grande elite. E é claro que o trabalho vai sair como científico, porque é feito pela comunidade científica, mas uma comunidade comprometida com esses grupos. É isso. É muito simples. A família Reimer foi vítima desses cientistas, porque a década de 60 foi dominada por esse movimento contracultural que envolve tudo isso. Infelizmente, a nossa grande massa da população desconhece esses fatos. E aí tudo que chega a nós em nome da ciência, nós concordamos, nós aceitamos, mas não sabemos o que está por trás disso. Esse canal tem por objetivo trazer aos poucos esse esclarecimento. Qualquer vídeo que você abrir meu aqui, você vai encontrar algo que vai te ajudar a desvendar esses segredos que não nos é contado. Depende de muita pesquisa para descobrir. Que Deus abençoe a todos.